Eu nasci em 1964, Débora Alfano. Portanto, esse ano farei 61, tenho 60 anos. Naquele ano, nós estamos falando de presidente americano, de papa, nós estamos falando de Oscar, né? O presidente americano era o Lyndon Johnson. O brasileiro era o general Castelo Branco. O papa era o Paulo VI. Paulo VI. Eu nasci com o Papa Paulo VI, que eu conheci, estive com o Papa Paulo VI. Não que tenha entrevistado, né? Mas cheguei do lado do Papa. Eu era muito criança, quando eu tinha 10 anos, fui num grupo lá para a Itália, e aí fomos ver o Papa. Eu passei pela segurança e cheguei a tocar na batina do Papa. Uma coisa impressionante, essa história é incrível. Melhor filme estrangeiro, 8,5 do Fellini. Marcello Mastroianni, Cláudia Cardinali. Um dos sucessos internacionais daquele ano era Débora Alfano, esse que você vai colocar agora. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. Com esta música tocando, não que minha mãe tenha colocado na maternidade, nem tinha essa opção, né? Você vai ter que levar a Victorola para não ia dar muito certo. E uma música nacional que fazia muito sucesso, bom, acabamos de ouvir Beatles, né? I Want to Hold Your Hand, mas também fazia muito sucesso esta música. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. Roberto Carlos. Esse era o tempo, e lá se vão 60 anos, que é uma eternidade, os carros não tinham airbag, não havia obrigatoriedade do uso de cinto de segurança nos carros, se fumava nos aviões, aliás, até pouco tempo atrás, considerando isso, as televisões eram em preto e branco, muita coisa mudou. Mas tem uma coisa que não mudou, os Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a ser uma potência que eles ocuparam, né? Tomaram o trono do Império Britânico no final do século XIX, se consolidaram ali pelo início da Primeira Guerra Mundial, viraram uma potência econômica e financeira monstruosa, perto de 30% do PIB do planeta no ano em que eu nasci. E se você for pegar hoje, não é muito diferente. 27,5, 28, depende da conta que você faz, depende da fonte. Tem mais ou menos o mesmo tamanho. E aí é uma coisa interessante, bom, naquele tempo, o adversário, o inimigo, o rival, o pavor americano era a União Soviética, né? A União Soviética. Não dá para confiar em números de uma estrutura como aquela, mas se estima que a economia soviética talvez tenha chegado a 15%, alguns dizem que pode ter chegado a 20% do PIB mundial, né? Portanto, era uma economia que punha medo, mas ela ruiu em 1989. E quando ela ruiu, aliás, o Papa já não era mais o Paulo VI, o Papa já era o João Paulo II, mas ela ruiu, e aí o mundo foi se redesenhando. E é interessante, porque quando a gente pega do ano que eu nasci para cá, você tem histórias de países que cresceram numa velocidade muito rápida. Japão. Mas numa velocidade incrível. No final dos anos 50 para meados dos anos 70, num período de 18 anos, o Japão explodiu como economia. Ele sai de 2% da economia mundial e chega a quase 15% da economia mundial. Quase 15% da economia mundial. Uma velocidade absurda. Os Estados Unidos morriam de medo do Japão, morriam de medo das marcas japonesas, os carros japoneses. Continua a ser uma potência o Japão, mas um país que chegou a ter 15% do PIB e hoje tem menos de 4% do PIB. É uma economia importante, continua a ser uma economia importante, quarta economia mundial, mas não é sombra da ameaça que o Japão chegou a ser. Você tem países, como a Coreia, por exemplo, que saíram de uma insignificância, 0,1% do PIB global. 0,1% do PIB global. E atingiram, hoje, 1,9% do PIB global. Olha o que é isso, gente. Um país que multiplicou a sua economia por quase 20 vezes, 19 vezes a multiplicação, a economia coreana. Um fenômeno. Olha o que é a Coreia no mundo hoje. As marcas coreanas, a indústria coreana, a educação coreana, a pujança coreana, quase colando na economia brasileira em PIB absoluto, quase colando em PIB absoluto. É um negócio realmente
que impressiona. Mas o Japão passou, a Coreia cresceu demais, mas ela não chegou num tamanho, saiu de um patamar pavoroso, 0,1% da economia global, né? Para a gente ter uma ideia, era 1/10 da economia brasileira, um negócio absurdo, né? Lembrando que em 64, né, o Brasil ele tinha 1,6% da economia global. 1,6%. Então a gente tinha 16 vezes o tamanho da economia da Coreia. Olha que coisa louca. E hoje eles têm quase mais ou menos o nosso tamanho. Mas nada se compara ao que fez a China. Pela velocidade, pela consistência e pelo estrago e pela substituição que a China provocou. A China é a União Soviética. A China é um país que assusta militarmente, politicamente, socialmente, economicamente. E é a briga do momento. Não que os Estados Unidos tenham perdido espaço na economia global, mas quando acaba a economia soviética, de repente tem aí um personagem gigante que ocupa com muito mais coesão o espaço geopolítico no mundo. Então, a economia chinesa, que tinha 3% da economia global no ano em que eu nasci, e o Brasil tinha 1,6%, então eles eram... nem chegava a ser o dobro da economia global. Lembrando que o Brasil tinha 80 milhões de habitantes, a China tinha 700 milhões de habitantes naquele tempo. Então, se a gente tinha 1,6% da economia global e eles tinham 3%, com quase 10 vezes mais população, você faz as contas, o nosso PIB per capita era 5 vezes o chinês. 5 vezes o chinês. Porque a gente tinha um PIB para alimentar 80 milhões de pessoas, eles tinham um PIB para alimentar, que era o dobro, menos do que o dobro, para alimentar 700 milhões de habitantes. Então era um perereco. Aí hoje a economia chinesa chega a 18% da economia global. 18% da economia global. E quando você vê o PIB da China per capita hoje é maior do que o do Brasil. O PIB per capita. A economia, sem dúvida nenhuma, é maior do que a do Brasil. E aí você vê que loucura. Olha só que interessante, eu fiz uma conta aqui. Alguns países, Japão, né? Quer ver? Olha que coisa interessante. Aqui, ó. Naquele ano que eu nasci, a Alemanha tinha o dobro da economia chinesa. O Japão era maior do que a economia chinesa. O Reino Unido era maior do que a economia chinesa. A França era maior do que a economia chinesa. A Itália era um pouquinho menor. Mas hoje, se a gente somar as economias da Alemanha, do Japão, do Reino Unido, da França e da Itália, ainda assim a China é maior. Olha que loucura! Todos esses países que eu citei eram maiores ou um era um pouquinho menor. Você soma todos eles hoje e a China é maior do que eles. Então dá para entender o desespero americano. Dá para entender o processo de aproximação e distanciamento. Aproximação eu digo porque o presidente Richard Nixon esteve em 72 numa viagem histórica para a China, uma viagem que demorou quase um ano para ser organizada. E todos os presidentes americanos, com exceção do Jimmy Carter, visitaram a China. O Jimmy Carter que formalizou as relações com a China, todos, inclusive o Donald Trump. Então, teve um processo de aproximação diplomática, no entanto, de um distanciamento e um medo. Você vê, o Donald Trump fala de todo mundo, fala do México, fala da França, aliás, do Canadá, fala da Europa, citou o Brasil, mas o negócio dele é a China. O negócio dele é a China. E a China faz com que os Estados Unidos tomem providências para tentar produzir um crescimento a forceps, tentando tarifar o planeta Terra inteiro numa guerra comercial e protecionista, tentando ver se conseguem aumentar essa distância, diminuindo o PIB chinês e aumentando, diminuindo a participação do PIB chinês e aumentando a participação do PIB americano na economia global, o que é um desafio extremamente complexo. Primeiro, para ser feito. Segundo, para ser feito de uma vez
E terceiro, para ser feito da forma como o presidente americano resolveu fazer. Não é um crescimento lastreado na busca da produtividade e da competitividade. É um crescimento baseado naquilo do que a gente quer se livrar como nação brasileira, que é o protecionismo, que é o fechamento dos portos, que é o fechamento tarifário, no caso, criando barreiras para tornar cada vez mais complexa a entrada de produtos, para encarecer a entrada de produtos. Não são barreiras não comerciais, são barreiras comerciais para encarecer a entrada de produtos e assim tornar a economia, o empresário americano um pouco mais livre para poder vender seus produtos, que é uma teoria. É uma teoria que ela é confrontada por todos os especialistas. Os especialistas, sejam liberais, sejam especialistas um pouco mais à esquerda, a percepção é: você não consegue fazer uma economia crescer, a não ser quando você está protegendo pontualmente e cirurgicamente um determinado setor. Você faz uma proteção do contrário para ele poder florescer. Como você faz quando tem uma plantinha que você coloca aquela varetinha, põe uma cordinha para a árvore nascer retinha, protege ela. É natural, né? Você leva as coisas para uma estufa, né? Você protege o bebê quando ele está nascendo, mas uma startup. Mas não dá para você fazer isso com uma economia. É impossível você fazer com isso com uma economia, porque você não consegue ter eficiência em todos os setores, ainda mais quando essa eficiência é artificial. O Brasil viveu essa experiência e foi lamentável. Então, eu quero chamar a atenção e coloquei esses números para você entender o processo. Alguns países cresceram mais, mas não chegaram tão longe. Outros países cresceram mais rápido, mas não chegaram tão longe. Outros países se tornaram uma ameaça militar talvez mais concreta ainda, mas logo ruíram. A China, não. Então, se os Estados Unidos detêm uma força espetacular, porque quando eu nasci eles já eram pujantes há 80 anos e estão aí há 140, 150 anos com força e pelo menos há mais de 100 anos controlando a economia e as finanças do planeta, você viu nascer nas últimas décadas uma nação planificada, com um Estado forte, o oposto de tudo aquilo que a gente quer. No entanto, ela consegue assustar os Estados Unidos. Qual é o nosso desafio como nação? Olhar para esse cenário sem paixão, olhar para esse cenário sem fã-clube, olhar para esse cenário sem fazer apostas. Nós não podemos fazer apostas, nós temos que fazer movimentos de aproximação, movimentos de distanciamento, olhando para os nossos interesses e olhando para as oportunidades. Oportunidades virão, riscos também, mas oportunidades virão. O que a gente não vê hoje no Brasil é uma discussão madura ainda sobre o que está acontecendo. Claro que, como está acontecendo a história, quando está acontecendo, você não tem muita ideia de para onde ela vai. É fácil analisar hoje a Segunda Guerra Mundial, mas seria muito mais difícil você falar sobre a Segunda Guerra Mundial em 1939 ou até em 38, antes dela começar. Ou em 39, quer dizer, qual é o que está acontecendo, né? O que está, para onde isso vai, onde vai acabar, qual vai ser o desfecho, qual vai ser o próximo movimento deste ou daquele personagem. É esse o jogo mais importante que a gente está vendo, e é um jogo, a gente está vendo a história acontecer diante da gente. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.